Nosso muito obrigado a Maria de Fátima Rosolém, do CPQD. E agora vamos então ao nosso último palestrante deste primeiro dia do Fórum Regional aqui da região Sul, Fórum GD. E eu convido agora, por favor, tenha a bondade, mestre Raul Fernando Beck, do CPQD. Lembrando que depois nós teremos o tempo para perguntas e respostas. Fique à vontade, Raul. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Ainda bem que a plateia aguentou firme até agora, então vamos ver se não decepciono. Apesar de que eu vou ter que pular vários slides, que acabei colocando muitos slides nessa apresentação. Falar rapidamente sobre como está o mercado, perspectivas mundiais, como é que tem avançado a parte de baterias de lítio no mundo. Uma coisa que já o pessoal apresentou, já discutiu muito, por que solar? Porque solar tem uma densidade de energia no nosso país, no nosso globo terrestre, na Terra, imensamente maior que qualquer outra fonte de energia. Então, a quantidade de energia que o Sol dispensa para a Terra é altamente não inteligente deixar de utilizar essa quantidade de energia. Só que, diferente das outras, algumas outras que são perenes, que você extrai e utiliza a hora que você quiser, o Sol você só pode utilizar na hora que ele está presente. Mas, para isso, você pode contar com sistemas de armazenamento. Pegando uma projeção da EPE, que foi recém-publicada, agora em março, a gente tem uma densidade, uma projeção de 12 gigawatts de energia misturada, renováveis, fotovoltaica, eólica, termoelétrica e CGHs, onde a predominância de projeção até 2027 está na fotovoltaica. Isso se a gente estiver trabalhando com os sistemas da tarifa binômia. Se for mantida a monômia, chegaria a 21 gigawatts nas energias renováveis. Mas para que a gente possa fazer uso de tudo isso a toda hora, a gente depende dos sistemas de armazenamento. Para quê? Perenizar a energia, deixar... Está difícil de achar esse botão. Deixar ela armazenada para que a gente possa armazenar na hora de pico e consumir na hora que a gente precisar. Como que isso pode ser feito? Baterias, como todo mundo já falou até agora aqui. Trabalhando ou behind meter ou na frente do medidor. Eu vou correr um pouco com esses slides, apesar que mais para frente vai ficar mais claro algumas coisas. Fátima acabou de mostrar, a gente tem vários modos de armazenar energia, os modos eletroquímicos, tem modos eletromecânicos, armazenamento de ar comprimido, máquinas girantes, flywheel, ou mesmo reservatórios hidráulicos de água bombeada. Esses são geralmente sistemas para grandes armazenamentos, falando em gigawatt de armazenamento. Sistemas químicos, simplesmente como hidrogênio ou combustíveis sólidos sintéticos, elétricos como supercapacitores ou supermagnetos, ou sistemas térmicos, que é sal fundido, mas aqueles que a gente mais vai ver mesmo em aplicações em GD, está aqui na parte de baterias. Isso a Fátima acabou de mostrar agora. Também essa parte mostra um pouco da evolução tecnológica de cada uma delas, a Fátima acabou de falar, vou passar um pouco sobre a parte de maturidade das tecnologias. Custos relativos de cada tecnologia em 2017, como eles se comportavam no mundo. Está falhando? Obrigado. Alô? Melhorou? Então, a gente vê que, dependendo da tecnologia, ele tem faixas de custos e de potências variados. Não existe uma solução de armazenamento que sirva para tudo. Então, olhando a nossa amiga bateria lítio-íon, chumbo ácidas, da sódio enxofre, elas, dependendo da aplicação, storage, bulk storage, grande porte, ou transmissão e distribuição, suporte de grid, ou regulação de frequências, que dependem da densidade de potência que elas vão trabalhar, elas têm faixas de preços bem diferenciados. Então, a aplicação em si vai definir muito como é a composição de custo final dessas soluções em armazenamento de energia. Isso daqui é um gráfico publicado pela IRENA, e Irena é um grande
digamos, Instituto de Pesquisas de Energias Renováveis Mundial, junto com a Roskilde, tá? Que eles projetaram como seria a parte de evolução de instalações de sistemas renováveis anual até 2030. Acho que é isso, não consigo ver muito bem. E a parte de redução de custos desses sistemas. Tá? Então, a coisa realmente tem uma grande perspectiva da gente achar soluções cada vez melhores para aplicações de sistemas de armazenamento. Mas quem vem drivando isso? Tem alguns fatores por trás. Hoje, se a gente olhar como está distribuído a parte de armazenamento de energia, as baterias chumbo-ácidas ainda têm o maior market share mundial. O chumbo-ácido é esse azul que está aqui, em cima em vermelho é o lítio. Tá? Isso aqui é um zoom dessa parte superior. Então, se a gente olhar o market share em megawatt-hora, chumbo-ácida é dominante. Mas a gente tem uma curva de crescimento aqui que a gente vê que está alentecendo a chumbo-ácida e crescendo a parte de lítio-íon. Tá? Aqui a gente tem uma curva mais clara de como está esse crescimento. É uma taxa de crescimento da ordem de 26% ao ano, de 2010 a 2017. Tá? Então, esse crescimento aqui, em megawatt-hora, ele tem sendo drivado cada vez mais pelo aumento do uso das baterias na parte de mobilidade elétrica. Tá? Deixa eu achar. Bom, eu já vou chegar lá. Produção dessas baterias. O indiscutível, né? As células, hoje, se você fizer um balanço, cerca de 60 mais 5, 65, 70, 80, 97% está na Ásia. Tá? O restante, 1% na Europa, 2% nos Estados Unidos. Disparadamente, o mercado asiático domina a tecnologia de fabricação de células de lítio e não tem espaço para ninguém competir nessa parte de produção de células com o mercado asiático, pelo menos não no momento. Tentar chegar concorrendo com eles é difícil. Então, quando você não pode com eles, você se junta a eles. Tá? Então, a parte de acordos, parceria, vai ser o melhor caminho para trazer esses fabricantes que estão lá no mercado asiático, que são asiáticos, trazê-los para o mundo ocidental. E é o que vem sendo feito. Né? Então, nos Estados Unidos, eles já estão trazendo fábricas da LG, da Samsung. A Europa está trazendo grandes fabricantes também para poder suprir a produção de células de lítio para o mercado automotivo, mobilidade elétrica. Por quê? O transporte de células de lítio está classificado como transporte de materiais perigosos. Então, apesar de grande produção estar aqui, um grande consumo está na Europa. Então, esse transporte daqui é problemático. Então, grandes fabricantes daqui da Ásia estão instalando fábricas na Ucrânia, na Eslovênia, Croácia, nesses países do leste europeu, para atender, principalmente, Alemanha, França, Itália, os grandes produtores automobilísticos da Europa. Aqui é uma figura que mostra aproximadamente, numa estrutura de baterias, o custo individual dos componentes, tá? Os materiais, a parte de fabricação, digamos assim, a parte de utilidades, de utilities, custos industriais, parte de operação, e distribuindo internamente nas células quanto corresponde o custo do catodo, do anodo, do eletrólito, do separador, ou seja, 50% basicamente do custo de uma célula está nos materiais. O restante é processos, tá? Parte de administração, parte de depreciação, parte de custo de energia. Essa parte de materiais é uma parte difícil de reduzir a curto prazo. Onde se investe? Se investe muito em buscar a redução desses custos aqui de produção. Hoje já tem projeções que, para 2023, 2025, como isso daqui representa cerca de 50% do custo da célula, isso vai ser reduzido pela metade, praticamente, para conseguir trazer a evolução dos custos das células, que vem depois. Esses slides estão meio fora de ordem, mas para tentar trazer eles numa faixa abaixo de $150, que é um objetivo por quilowatt-hora, tá? Que é um dos objetivos que vem sendo perseguido para tornar totalmente viável a fabricação de veículos elétricos competitivos com os veículos a combustão, com zero
de incentivos sobre esses veículos, sobre as baterias. Tá? E essa curva mostra, na verdade, como vem crescendo esse mercado de veículos elétricos acumulado. Tá? Em vários países, a China crescendo violentamente em relação ao resto do mundo, mas seguido pela Europa e pelos Estados Unidos. E isso nos leva à taxa de crescimento de veículos também com números assustadores. Tá? O que levou 5 anos para chegar em 1 milhão, em 17 meses já dobrou, foi para 2 milhões, em 10 meses foi para 3, em 6 meses foi para 4, mais 6 meses para 5, ou seja, essa curva ela continua num crescimento que vai colocar umas projeções para 2050, onde os veículos a combustão, que estão aqui, motores a combustão, vão ser menos de 40% do volume total de produção de veículos, sendo o restante dominado pelos elétricos e híbridos. Tá? Se essas projeções se concretizarem, para que essas projeções se concretizem, esse aqui é o objetivo perseguido. O Marcos já tinha apresentado essa curva, mas ele não atentou para um detalhe. O que se espera aqui em 2025, que já anteciparam isso para 2023, é que o custo das células caia abaixo de $100. Ele chegando nessa faixa, abaixo de 100 a $80, o custo de produção dos veículos elétricos ficam equilibrados com o custo de produção de um veículo a combustão, sem nenhum incentivo em termos de benefícios para os veículos elétricos. E aqui, na verdade, é onde vai acontecer a derrocada, digamos, dos veículos a combustão, como nós conhecemos hoje, e os veículos elétricos vão passar a dominar. E nessa dominação, o crescimento da demanda de produção de baterias de gigawatt-hora até 2030 é exponencial. Veja que isso aqui é o crescimento de demanda em gigawatts-hora de baterias para veículos elétricos. O que está em roxinho aqui é os equipamentos de consumo, celulares, laptops. E aqui embaixo é o que se projeta para storage no setor elétrico. Parece pouco, mas nós estamos falando aqui de 100 gigawatts anual. Tá? É um volume razoável. Só que aqui a gente está falando de 1.400 gigawatts, 1.300, 1.400. E essas baterias aqui, elas, depois de 8 anos, 10 anos de uso nos veículos elétricos, elas vão ter que ter uma segunda utilização, ou seja, o second life, porque um material que tem digamos, uma quantidade de vida útil ainda a ser utilizada muito grande. Então, ela não serve mais para um veículo elétrico, por quê? Porque não vai dar autonomia, não vai dar potência de arrancada que o veículo precisa, como originalmente ele foi projetado, mas essa bateria ainda é uma bateria usável por muitos anos, por mais 8, 10 anos no mínimo. Então, boa parte dessas baterias aqui vão ser migradas em segunda vida para uso em armazenamento. É aqui que vai haver um custo muito grande, uma redução muito grande no custo dessas baterias para armazenamento, que vai projetar a parte de armazenamento em GD principalmente, e em sistemas de médio e grande porte também, para uma perenização dessas gerações alternativas, de um modo que a gente nunca viu antes. Tá? Então, essas projeções, na verdade, do crescimento do mercado de veículo elétrico, é que vai trazer ganhos muito significativos para a parte de armazenamento no setor elétrico. Opa. Voltando. Não, aqui é só por países como é que está a previsão de crescimento dos veículos. Tá? Aparece alguns países como Índia crescendo muito, basicamente China, Estados Unidos, a Índia crescendo muito, América Latina começando a surgir. Então, aqui é mais distribuído, aquela curva só mostrando por países. Essa é um levantamento dos custos de armazenamento de energia para o setor elétrico. Tá? Tem dois anos que foram feitos esses levantamentos, tanto para o behind meter, quanto, ou seja, o armazenamento doméstico, digamos, quanto para utility, ou seja, nas distribuidoras. Esses números, eles se mostram muito maiores
do que os números de baterias, do custo de baterias para veículos elétricos, porque os sistemas de armazenamento, como o Marcos mostrou anteriormente, ele carrega muito mais elementos junto com eles. Os sistemas de climatização, os sistemas de conversão, os PCS, os ESS, os sistemas grandes de gerenciamento. Tá? Então, o custo por quilowatt-hora que a gente tem no armazenamento para utility, para o setor elétrico, é bem maior do que aqueles $100, $80 por quilowatt que a gente vê para o mercado de veículos elétricos. Tá? Aqui está eu não consigo ver direito lá, vou ter que ver aqui. Quanto é a composição do custo de um sistema de armazenamento doméstico ou o sistema nas distribuidoras, nas concessionárias. Veja que o custo da bateria, das células, com o sistema de controle em si, é muito menor nos sistemas que estão instalados nas concessionárias, devido aos outros elementos que vão compor os sistemas, os inversores, os sistemas de supervisão, software, integração, parte de engenharia. Então, tudo isso aqui carrega um custo muito maior na composição do custo de um sistema de grande porte, comparado com um sistema de aplicação residencial ou comércio de pequena demanda. Tá? Ainda assim, essa é a curva projetada de redução do custo dessas baterias, tá? Chegando em 2030 na faixa ali de 90 a 120 euros por quilowatt-hora integrado no sistema. Aqui são uma amostra de sistemas já disponíveis para um grid, off-grid, para aplicações de pequeno porte residenciais. Tá? A bateria que estavam comentando que nós desenvolvemos no CPQD junto com a PHB para esse tipo de aplicação, até 10 kWh. Tá? Os sistemas de grande porte que a Fátima já mostrou, inclusive o de 100 MW da Tesla, que está lá no sul da Austrália. Tá? O Marcos já mostrou também essas fotos dos sistemas que estão instalados já em operação no Brasil. Tá? O de 1.2 MB da BID com a CEMIG ao Sol, o da STET LG Parker de 186 kW, e o projeto junto com a CETEP, CPQD, USP, PHB, que é um 100 kWh, 100 kW. Com um detalhe, esse daqui é o único projeto em que a bateria está sendo desenvolvida e produzida aqui no Brasil. Os outros, a bateria é toda importada, completamente importada. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Aqui a Fátima já mostrou o laboratório, então estou à disposição aí para essas perguntas. Oi. Nosso muito obrigado ao Raul Beck. Peço que o Raul já se posicione aqui na mesa, por gentileza. Marcos Vlasic pode vir para cá. A Maria de Fátima Rosolém. O Raul Fernando Beck, o mestre Raul, vai coordenar agora esse período aqui de 15 minutos para perguntas e respostas. Você escolhe, se quiser ficar no púlpito, se quiser ficar na mesa, tem o sem fio, o outro sem fio a menina vai levar para os nossos congressistas, ok? Então vamos lá, a participação de vocês. Fica à vontade, Raul. Obrigado, Paulo. Bom, eu acho que deixar aberto já para as perguntas, que já tem perguntas, tá? E qualquer coisa a gente continua no bate-papo. Está aberto o microfone aí? Posso? Era para começar a discussão. Só se apresenta, diz o nome e a empresa. Eu sou Álvaro, eu sou do Fotovoltaica da Universidade de Santa Catarina. Ok. É só para começar a discussão sobre as oportunidades sobre sistemas de armazenamento de energia, que na Alemanha, quando eles começaram o feed-in tariff lá, que eles planejavam pagar para todos os clientes, para que eles que tinham sistemas fotovoltaicos, eles remuneravam isso. Depois de um tempo que esse valor ele caiu abaixo da tarifa de energia, você começou a criar esse gap, essa distorção entre o valor da tarifa da concessionária e o valor do feed-in. E aí agora os clientes eles começaram a investir em armazenamento de energia justamente para autoconsumo residencial. Então, esse é o mesmo sistema que vai agora entrar para o Brasil.
Imagina que agora nós, com a revisão da 482, com a aplicação da tarifa binômia, nós vamos ter uma redução da energia injetada, mas a tarifa ainda vai ser a mesma. Então agora, a partir de agora, vamos começar a criar esse spread tarifário. Isso vai ser uma oportunidade para os sistemas de armazenamento. Pode ser muito ruim para a geração fotovoltaica, mas é uma oportunidade. Eu só queria deixar essa contribuição aí para começar essa discussão sobre as oportunidades do sistema de armazenamento. Perfeito, você está coberto de razão. Como você disse, pode ser uma pedra no sapato na parte da geração fotovoltaica, mas é um alento e um incentivo realmente para a parte de armazenamento que vai ter aí um nicho que vai permitir uma expansão rápida desse sistema. Eu acho que o Marco podia comentar um pouco também. O caso da Alemanha, aproveitando aqui o comentário do Álvaro, é um caso muito curioso, porque, como vocês todos sabem, a Alemanha começou com uma tarifa prêmio, ou seja, aquele famoso Erneuerbares Energieeinspeisegesetz, uma dessas palavras maravilhosas alemãs, né? Ele era um feed-in, né? Ou seja, você recebia uma tarifa prêmio, que, como o Álvaro muito bem falou, foi gradualmente reduzida até hoje, onde de fato a tarifa de feed-in é abaixo da tarifa da concessionária. Agora, o curioso no caso da Alemanha, pelo menos na minha modesta opinião, é o seguinte, né? Hoje, a galera fotovoltaica da Alemanha diz, não, hoje somos competitivos com a energia da rede. Beleza, parte dessa competitividade realmente se atribui a uma redução do custo dos componentes fotovoltaicos, vocês todos sabem da história. Só que a outra parte se atribui ao fato de que todas as tarifas, seja residencial, industrial, comercial, na Alemanha, têm aumentado em 10% a 15% durante os últimos 5 anos, justamente em função dos subsídios pagos às fontes renováveis. Ou seja, o fato de que o alemão hoje paga uma energia muito mais cara do que 5 ou 10 anos atrás, quando eu ainda morei na Alemanha, justamente porque tem esse subsídio oculto, né? Por isso, eu acho que o caminho do Brasil, começando desde o T0, né, com uma tarifa, não com feed-in, mas com net metering, era um caminho muito mais saudável, tá? Mas eu concordo que a tarifa binômia vai ser uma combinação, né, de dor e prazer. Certamente a parte prazerosa será para todos nós pensarmos de forma um pouquinho mais criativa, né, de como viabilizar um sistema híbrido solar com armazenamento. Vale a pena também observar que Álvaro e eu tivemos a oportunidade de já avaliar a viabilidade desse tipo de sistemas dentro da tarifa branca, que já existe hoje. Sim. E chegamos à conclusão de que essa tarifa, essa modalidade hoje, para um consumidor em baixa tensão, você precisa ter muito amor pela coisa, tá? Efetivamente, se você olhar friamente do ponto de vista né, do cálculo financeiro, para um usuário em baixa tensão, mesmo ele adotando a tarifa branca, muito mais negócio fazer só o solar do que o combinado. Mas chegará. Isso acho que temos. Vamos esperar que tenha bastante apaixonados por tecnologia para poder serem as linhas de frente que puxem a tecnologia. Tá? Alguma outra pergunta? Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Lopes, eu sou da empresa Elon Energy de Joinville. Já que o viés solar tem uma parte sustentável muito forte também, com percentuais elevados de reciclagem dos equipamentos, a Maria, vou direcionar a pergunta para a Maria, mas podem todos participar, obviamente. Você comentou de um dos tipos de bateria, se não estou enganado, do chumbo, sobre 95% dela ser reciclável. Existe esse índice para as outras demais também? Então, falar um pouco mais, baterias à base de sódio cloreto, por exemplo, usam materiais de baixo impacto ambiental. Essas tecnologias, como tanto sódio enxofre como sódio cloreto, elas estão com poucos grupos e ainda a demanda é pequena, então eu vou ser sincera, não tenho visto a questão de como está a questão da reciclagem, mas não acredito que seja tão complicado. A bateria de lítio, que está aumentando aí sua demanda, ela tem assim, despontado esse negócio da reciclagem, tem despontado bastante interesse, já tem mais de 8 unidades mundiais fazendo a questão da reciclagem, Bélgica, China, Canadá, não me lembro se Estados Unidos também. França.
França também. E hoje o sistema pode não ser totalmente, ainda não fechou a conta, por causa do aumento de volume, mas à medida que você vai ter mais volume, que os processos também vai se pesquisando e vai tendo maior eficiência, né? Você vai descobrindo outros processos e vai chegar. Então, eu também não é sem volta também para mim. A reciclagem tem que acompanhar. E está todo mundo atento, já tem saído esse ano mesmo, essa questão está muito voltada, tem um evento só de reciclagem também. E como a tecnologia está permeando, várias áreas, desde o veículo elétrico até armazenamento, até equipamentos portáteis, até equipamentos médicos, hoje baterias de lítio pequenas também são utilizadas muito em devices, né? Equipamentos médicos, então a questão da reciclagem é uma consequência e tem vários estudos e já plantas implementadas, então não tem como andar muito. Tá? A Vanad, a de fluxo é muito recente, hoje está em protótipos também. Tá? Só dando uma continuidade, falando de a bateria de lítio, né? Já que ela tem uma representatividade muito grande no volume mundial, devido aos equipamentos e agora mais recentemente os carros, desculpa pegar um pouquinho no pé, mas existe uma noção desse percentual de reciclagem dessas baterias? Dos materiais, qual que é o percentual de reciclagem dela? Quer complementar? Posso comentar um pouco? Na verdade, a bateria de lítio ela tem uma característica muito interessante, né? A partir da origem dela. Como eu comentei, o grande volume de baterias de lítio vai vir do mercado automotivo. Tá? Então, vai ser o mercado que vai drivar a grande produção mundial de baterias de lítio. E essas baterias do setor automotivo, elas depois de 8 ou 10 anos, elas vão estar, digamos, esgotadas energeticamente para o uso no veículo onde elas foram originalmente instaladas. Porém, elas vão ter muita quantidade de energia para ser usadas por mais 10, 12, 15 anos em outras aplicações. Portanto, não se pensa hoje, digamos, imediatamente, de que a bateria que saia do veículo do carro vai ter que ser reciclada. Ela vai para uma segunda vida, o second life que o pessoal fala. Você tem que ligar o microfone. Só complementando, porque isso acontece, porque as baterias convencionais de chumbo ácido, por exemplo, ela consegue ter uma faixa de operação confiável quando a capacidade atinge 80% da capacidade inicial. A bateria de lítio consegue chegar até 60%. Então, no carro, quando ela acaba, no carro vai ser utilizada ela até 80%, mas ela tem 20% ainda de energia que ela pode ser utilizada no segundo ano. Só complementar o porquê que isso... Porque a bateria de chumbo, na verdade, quando ela morre, acabou. Você não consegue fazer mais nada com ela. Tá? Aí, o lítio, quando ela for para essa segunda vida, ainda ela vai ficar lá, vamos ser... conservador, digamos, mais 8, 10 anos operando numa segunda vida. E daqui a 20 anos elas vão para um processo de reciclagem. Nesse processo de reciclagem há 3 processos principais, básicos. Um processo de pirólise, um processo de separação aquosa, digamos assim, e um terceiro processo que é uma separação química. Eles crescem em custo, porém, eles trazem resultados muito diferentes. Na pirólise, basicamente, você recupera só os 2 materiais, metais básicos da construção das células, que é o alumínio e o cobre, que são as lâminas que são utilizadas para fazer as placas, os eletrodos. Toda a matéria ativa, o lítio, o cobalto, os polímeros, eles são queimados. Tá? Eles se perdem e viram uma massa lá que vai fazer tijolo, qualquer outra coisa. Mas o níquel, e o cobre e o alumínio já têm um valor significativo de reciclagem. No segundo processo, você consegue, no processo aquoso, você consegue recuperar, além dos metais, o alumínio, o cobre, você consegue recuperar alguns outros materiais, como os plásticos, por separação, flotagem, você separa o grafite, por exemplo, que tem um custo muito grande também na bateria. Por incrível que pareça, o pessoal fala, o lítio é o mais caro? Não, não é. O lítio, na verdade, tem uma porcentagem muito pequena na célula de lítio, tá? Cerca de 4%. E não é um metal tão raro, tão custoso. O metal custoso na bateria, na verdade, é o cobalto. É o que chega a
a ter um preço 10, 15 vezes mais alto do que o lítio. Mas é também um dos mais difíceis de você extrair no processo de reciclagem. Você só consegue, no terceiro processo, daqueles 3 que eu falei, nesse terceiro processo, que é um processo químico, você consegue recuperar os metais mais nobres. Mas, claro, o custo é bem mais alto. Então, o mercado, o custo das commodities no mercado mundial é que vão determinar em que linha vai se desenvolver ou vai se trabalhar daqui a 10, 15 anos nos processos de reciclagem, dependendo de como tiver o comportamento do mercado mundial. Lítio é um metal que, apesar do pessoal falar escasso, vai ter falta, não vai. O lítio tem reservas mundiais que conseguem manter esses níveis exponenciais de crescimento, contando com a parte de reciclagem também, porque aí se busca recuperar o lítio na segunda etapa. Ele tem projeções de mais de 100 anos de disponibilidade sem problema. Tá? Então, não é o lítio que pode comprometer a tecnologia, tá? Além de outras soluções tecnológicas que já vêm vindo, como sódio, como outros metais também, zinco, magnésio. Tá? Então, a rota tecnológica de reciclagem da bateria vai depender muito do comportamento das commodities no mercado mundial daqui a 10, 15 anos. Eu tenho mais perguntas aqui. Oi. Depois é aqui. Uhum. Oi. Tinha que dar uma chacoalhada lá, né, Paulo? Oi, boa tarde. Eu sou Júlio Faé, eu sou da empresa NHS, sou engenheiro, responsável pelo projeto do inversor solar híbrido, né? Faz algum tempo que a gente está em desenvolvimento, eu acredito que o Beck deve ter entrado em contato em algum momento com a gente. Uhum. E a respeito da durabilidade das baterias para essa aplicação, existe algum estudo que se preocupando principalmente pelo gerenciamento pelo lado da demanda, como que a concessionária utiliza essas baterias, é uma bateria do cliente final ali, como é que fica essa usabilidade aplicada no sistema, pensando na vida útil dela, assim, existe algum estudo, alguma análise levantada em cima disso? Eu acho que cada um pode comentar um pouco. Eu vou começar. Na verdade, a aplicação que a concessionária, que a distribuidora for fazer, vai determinar a tecnologia da célula que ele vai empregar. Tá? Como a Fátima tinha colocado, cada uma daquelas químicas de lítio, pode ser lítio ferrofosfato, lítio titanato, NMC, níquel, manganês, cobalto, cada uma delas tem uma característica específica da tecnologia que direciona ela quando você vai fazer uma bateria, por exemplo, para utility, para bulk storage, para armazenar por várias horas, você vai usar uma determinada química. Se você quiser utilizar ela em serviços ancilares, por exemplo, para fazer regulação de frequência, coisas que estão variando rapidamente, que dependem de muitos picos de potência, não energia, é outra química que você vai usar. Então, essas diferenciações no uso correto da química vai garantir que você não tenha uma degradação precoce da química. Claro que se você usar a química errada, você vai comprometer a vida útil. Basicamente, na minha opinião, é isso, é usar a química certa para a aplicação certa. Tá? Você precisa de potência, você tem que usar uma química que trabalhe com potência. Você precisa de energia, storage de grande tempo, você usa uma química que não precisa ter picos de potência, mas precisa ter grande armazenamento, densidade de energia. Complementando também, além do que o Raul falou, acho que uma coisa interessante é as condições operacionais do ambiente. Então, isso é muito importante para a bateria, né? A questão da temperatura acelera a velocidade das reações e acelera a degradação. A questão dos controles, isso tudo vai englobar esse pacote da questão de vida útil. Em laboratório, a gente tem normas internacionais e nós estamos trabalhando em normas nacionais, que você tem a possibilidade desde testar a célula, como testar parte, talvez não total por causa do tamanho do sistema, mas conseguir testar módulos que possam representar o sistema. Então, tem testes da IEC, por exemplo, de avaliação de vida útil, tanto das células como para os PEC e para os módulos. Tá? Então, isso você tem cercado.
É claro que depois a condição real de operação é outra história, por isso que você está tendo muitos protótipos, mas isso já está caminhando há anos, né? E já está tendo bons resultados aí, é o que o Paulo falou, depende também da seleção adequada da célula. Só mais um comentário sobre essa questão da vida útil. Se você pensa naquele exemplo que eu mostrei, ou seja, um usuário comercial que vai usar a bateria predominantemente para consumir durante o ponta e carregar na fora ponta. Isso dá por ano, se ele fizer isso uma vez por dia, útil, né? Isso vai dar por ano 260 ciclos, tá? 52 semanas vezes 5 dá uns 260 ciclos por ano. Vamos supor tirando os finais de semana, senão são 365, né? Então vamos supor que são 300 a 400 ciclos, tá, né? Uma bateria de lítio comercial como aquele que eu mostrei, ou da BYD, pelo que saiba, te garantem entre 5 a 8 mil ciclos, ou seja, teoricamente essa bateria deveria durar uns 20 anos. A informação que eu também estou sentindo falta é o seguinte: do painel a gente conhece aquela curva de degradação, e sem dúvida alguma, né, a bateria, dependendo das condições operacionais, da qualidade do Battery Management System, também vai ter uma curva de degradação. Eu tenho a impressão, e aqui os sabidos me corrijam, que tem uma certa dúvida sobre exatamente a forma dessa curva de degradação, com muitas das tecnologias de baterias, principalmente aqueles que hoje estão sendo comercializadas, que são baterias de lítio, mas que claramente para o investidor são de suprema importância. Eu acho que aí ainda temos coisas para aprimorar e para aprender. Okay. Tem mais uma pergunta aqui? Sim, por favor. O meu nome é José Caíno. Eu sou o diretor operacional da empresa Cap Verde e estava precisando da ajuda do pessoal que entende de armazenamento aí, porque há 2 meses atrás nós fizemos contato com a empresa que está trazendo para o Brasil as baterias de fluxo de ferro. São baterias que não têm toxicidade. Eu vou ler algumas coisas aqui. ISS Inc., é isso? Tem resistência à temperatura até 60 graus, ela não é tóxica, ela não degenera, ou seja, ela tem a vida útil constante. E eu não vi aqui citar esse. Então, nós estamos falando com um representante que está trazendo para o Brasil, já fez um case aqui, e parece que é a mil maravilha, e a gente está surpreso, né? Pô, eu esperava encontrar bateria de fluxo de ferro aqui, ela está sendo bancada pelo governo americano, está chegando aqui para fazer case subsidiado, e o cara está entrando no mercado aqui. Então, peço a ajuda de vocês para comentarem algo aqui, porque eu fiquei surpreso com o produto deles, entendeu? E queria ver qual é a opinião de vocês sobre esse tema. Quer comentar, Fátima? Eu falo, começo um pouquinho. Então, que eu não consegui, como o tempo foi muito rápido, eu até falei para vocês, eu vou citar aqui a fluxo de vanádio, mas tem outros materiais também que podem ser utilizados como bateria de fluxo. Bom, as baterias de fluxo estão sendo muito desenvolvidas lá nos Estados Unidos. O DOE está aportando várias pesquisas de desenvolvimento, tem várias plantas pilotos dessas tecnologias. Elas são mais para armazenamento, elas realmente prometem várias qualidades dela. Eu já vi faz tempo, acho que um ano e pouco, uma palestra sobre a fluxo de ferro, mas ainda nós aqui lá no CPQD não tivemos a oportunidade ainda de fazer nenhum teste com essa tecnologia, tá? Eu sempre falo que papel aceita tudo. O ideal é a gente realmente ver essas condições e testar a bateria, fazer alguns testes. A bateria, para você ter uma noção, a bateria essa tecnologia de fluxo é uma tecnologia nova mundial. Na IEC, que faz normas, tem um draft de norma de bateria de fluxo, mas ainda não foi publicada, para você ter uma noção como é novo a questão. Então, ela está ainda em trial, em testes pilotos, e se está trazendo para cá, está tendo bons resultados, tá? Mas ainda nós não testamos para avaliar mais a fundo, tá? Só vou fazer que o Paulo quer encerrar, mas eu só vou pegar um gancho aqui. É fluxo de ferro ou é óxido de ferro essa bateria? Fluxo de ferro. Não, porque tem as duas tecnologias. A óxido de ferro é uma bateria que foi inventada pelo Edison, o que inventou a luz, né? E ela tem muita aplicação comercial ainda, principalmente no mercado americano, tá? Mas
ainda a gente não pegou nenhuma na mão. Bom, Paulo, está contigo. Muito obrigado, mestre Raul Beck. Muito obrigado, Maria de Fátima Rosolém. Obrigado, né, o nosso Marcos Vlasits. Peço que vocês recebam das mãos da nossa recepcionista as lembrancinhas do grupo FRG Mídia e Eventos. E eu agradeço a participação de todos vocês. Espero revê-los amanhã às 9 horas da manhã, no segundo dia do nosso Fórum Regional de Geração Distribuída com Fontes Renováveis da região Sul. A todos, um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigado.